O senhor e a senhora sabe o que é isso aqui? Sabe o que tem dentro desse potinho de barro? Muito macumbeiro velho sabe muito bem o que tem aqui dentro. Mas hoje nós vamos falar sobre a maravilha do uso desse produto aqui nas oferendas de Umbanda. Vamos resgatar alguns procedimentos antigos. Vou dar uma sugestão de como pode ser feita uma oferenda a boiadeiro, aos caboclos, usando essa maravilha, essa alegria no pote. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Saravá a todos, bem-vindos ao canal Vozes de Umbanda. Meu nome é André Luiz, sou dirigente do Templo de Umbanda Esotérica Oxalá em Pirassununga, São Paulo. A benção dos mais velhos e licença para entrar na sua casa. O vídeo de hoje é um resgate a um ensinamento muito antigo, falando sobre o melado de cana. Não é o melaço, é o melado de cana. Tem diferença e eu vou explicar a diferença. Vou falar sobre o seu uso na Umbanda, vou falar sobre a interdição de Oxóssi no Candomblé. Algumas bandas seguem essa interdição. Vou dar uma sugestão de como pode ser utilizado para uma oferenda a boiadeiro, para Exu e Pombagira, e especialmente vou falar sobre a função do melado e a diferença entre o melado e o mel, tá bom? E se os senhores e senhoras gostam de bater papo sobre a nossa religião, relembrar algum procedimento antigo, é só se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, isso é muito importante, que vai fortalecer o canal Vozes de Umbanda, e assim a gente vai levar o bom nome da nossa banda aos 4 cantos do mundo. Então vamos corrigir, tem as coisas muito bacanas para a gente relembrar. Bom, vamos começar a falar sobre a diferença do melado e do melaço. Melaço de cana, ele é um subproduto da fabricação do açúcar. O melado de cana, ele é um caldo bem espesso do caldo de cana quando está para se fazer a rapadura. Então aqui dentro é pura cana de açúcar que passou por um processo de evaporação e aí ela vai ficando grossa, cada vez mais grossa, e aí dá esse resultado. Ele tem uma quantidade muito grande de ferro, ele tem ação antioxidante, ele pode ser substituído pelo mel na alimentação. Ele é um combate, ele tem uma força para combater a anemia. Então, é claro que a gente, para fazer o uso medicinal do melado de cana, a gente precisa ter um acompanhamento clínico de uma pessoa, de um especialista, de uma pessoa entendida, um médico, né, ou algo parecido, um terapeuta, alguém que saiba usar de uma maneira correta, porque ele tem uma grande concentração de açúcar, logicamente. E aí também é importante falar que tem o risco das pessoas de usarem o melado para aquelas que têm a diabetes. Então tem que ser uma coisa muito bem controlada, não é para ser usado assim normalmente, mas ele tem uma quantidade de vitaminas muito grande mesmo. A diferença entre o mel e o melado, para nós de Umbanda, é a seguinte: o mel, ele tem um poder atrativo. O melado de cana, ele favorece a alegria. O mel, ele esquenta, ele tem essa propriedade de esquentar um relacionamento, esquentar a sua vida, esquentar também para aquelas bandas que seguem a cultura e o ato de cultuar orixá. Então serve para esquentar orixá. Ele também é utilizado para orixá Exu, e isso muito mais direcionado para o candomblé e para as umbandas que seguem esse ensinamento de orixá. Mas para nós, normalmente, que a gente usa o mel para as nossas oferendas e as nossas magias na Umbanda, tem uma particularidade que, como eu falei, algumas bandas seguem ensinamento de orixá, não usam o mel para Oxóssi. E isso é uma decorrência de os itãs antigos, né? Tem um itã que diz que o Oxóssi foi caçar com seu filho, acertou uma colmeia de abelhas, aquelas abelhas caíram em seu filho, o Molu se compadeceu
e aí curou, promoveu a cura ao seu filho, então Oxóssi resolveu nunca mais consumir o mel. E também tem aquele Itã que diz que Oxalá e Odé caminhavam juntos e por um motivo ou outro eles decidiram caminhar separados, mas se sentiram tristes pela solidão, um acompanhava o outro há muito tempo. Então Odé, ele deu o mel a Oxalá e prometeu que nunca mais iria colocar o mel na boca. E aqui a gente precisa fazer uma observação muito grande. Nós, umbandistas, às vezes a gente é pobre de cultura antiga, né? Odé é um título. Odé são todos os caçadores. Então Ogum é um Odé, Logunedé é um Odé, Oxóssi é um Odé. Odé são caçadores, certo? Então é bom a gente ter um pouco de informação para que uma hora ou outra a gente tenha um conhecimento a mais para poder absorver mais conhecimento dos mais velhos, certo? Então tem essa observação. E dentro ainda da explicação do uso magístico nas oferendas de Umbanda, o melado, ele promove uma felicidade. Todas as vezes que a gente vê um pai ou uma mãe de santo manuseando o melado, é para um fim de promover que a pessoa deixe esse seu momento de tristeza. Então, o banho feito com melado de cana, ele pode ser aplicado com a sabedoria, com a destreza, com a experiência do pai e da mãe de santo, numa pessoa que está sofrendo por uma tristeza muito profunda. Ela está num processo de debilidade. Essa questão da tristeza, eu não vou falar o nome dessa doença, eu não gosto de falar o nome de doença, não. É uma coisa minha, eu não gosto. Então, o banho de melado, ele favorece essa felicidade. Uma outra coisa também que é interessante de falar, o melado ele tem uma estreita ligação com ancestrais, ancestralidade e antepassados. Toda vez que a gente está utilizando esse produto aqui, o melado de cana, a gente está fortalecendo os nossos laços com os nossos antepassados, que no caso, os nossos guias de Umbanda, essas almas que vêm e se apresentam no nosso terreiro, são da nossa ancestralidade, os nossos antepassados, como eu fiz num vídeo, deve estar um card aqui ou ali, eu não lembro direitinho. E também ele purifica, ele não limpa, ele não desagrega, ele purifica. Então todos os nossos procedimentos religiosos, onde vai o melado de cana, por exemplo, numa lavagem de cabeça, por exemplo, na feitura de um anjo da guarda, tem o fortalecimento da ancestralidade do seu filho de fé, tem a conexão dos seus guias, causa uma felicidade e purifica, certo? Ele não tem essa questão de tirar o mal, ele purifica. Eu sei que fica ambíguo para entender, mas para a gente poder, assim, ter uma ideia, é a mesma coisa do uso de uma aroeira. Uma aroeira ela é muito mais contundente, vamos falar assim. O melado de cana não, certo? Então eu recomendo muito, quando essas casas que têm a firmeza de anjo da guarda, usar o melado de cana, lavagem de cabeça dos seus filhos. Recomendo usar o melado de cana diluído ali também no banho, no amaci que vai ser colocado. Então são duas aplicações aí que podem ajudar muita gente. Em se tratando de utilizar o melado de cana nas nossas oferendas magísticas, ou até para oferecer um prato, né, de oferenda, de comida mesmo, na qual todo mundo compartilha daquela energia da oferta, né, compartilhando o axé daquela oferenda, a gente pode utilizar para todas as entidades de Umbanda. Particularmente, eu uso o mel também para todas as entidades de Umbanda, a não ser se for uma coisa mais direta a Oxóssi, né? Mas isso vai de acordo com a sua casa. E aqui eu preciso fazer também uma observação. Eu tenho observado muita gente chamando Exu e Pombagira de Exu catiço. Eu não concordo muito com essa nomenclatura, não. Eu vou usar aqui o pai dos burros digital. Aí eu fiz uma pesquisa aqui simples, né? Significado de catiço.
E aí, o pai Google me deu assim, ó, catiço é um termo de origem africana com significado espiritual profundo. Na Umbanda, catiço é uma entidade espiritual que atua como intermediário entre os seres humanos e os orixás. Muito bem. Depois ele vem dizendo assim, ó, que catiço ou castiço, de casta, é um conceito nativo utilizado em vários terreiros de Umbanda e Candomblé. A conotação linguística direta do termo, enquanto adjetivo, é a qualidade de pureza, castidade e linhagem. Mas aí a gente vai para um dicionário formal, a gente vai ver assim, ó, catiço é uma criança levada, agitada, uma pessoa má, uma pessoa hiperativa. Um exemplo que ele deu aqui, esse aluno é um catiço na sala de aula. Então, é uma observação minha, é um gosto meu, né? É um achismo meu. Eu não acho bacana, nós de Umbanda, nós estarmos nos referindo a essas almas, a esse povo da encruzilhada como catiço. Mesmo que tenha essa cultura dentro do candomblé que é para diferenciar Exu, orixá de Exu, entidade, mesmo que tenha isso, mas nós de Umbanda a gente precisa entender que são almas que têm a sua amplitude, que têm o seu modo de trabalho, que têm a sua personalidade e por aí vai. Se eu estou dizendo que Exu é elevado, que ele é agitado, que ele isso, que aquilo, eu estou generalizando. Nem todas as almas são iguais umas às outras, certo? Exu e Pombagira tem uma especificidade muito complexa. E é por isso que eu não uso esse termo catiço. E aí eu convido os senhores e senhoras também a fazer essa reflexão. Mas vamos lá. Qual é uma oferenda que a gente pode dar para Exu? Bom, a gente recebe os ensinamentos dos antigos, fazendo aquela farofa com várias coisas, dá o elemento animal, um frango, um galo e por aí vai, certo? Mas também, se a gente poder ampliar o nosso horizonte, a gente vai ver que a Terra, a Mãe Terra, nos oferece aquilo que há de melhor na natureza, que são as raízes, os tubérculos e as frutas. Muitas pessoas acham que uma oferta a Exu e Pombagira se reduz só àquele padê, que a gente absorveu esse nome do candomblé, né? O ipadê é um ritual, a gente chama de padê aquela oferta ali. Mas, normalmente, podemos oferecer frutas a essas almas. Jaca, banana, mamão, e inclusive existem magias maravilhosas para engravidar, né? Para a mamãe que quer ter seu filhinho e tem dificuldade de engravidar, usa o melado com a metade de um mamão fêmea. Os carocinhos do mamão é a fertilidade no útero materno. Se a gente abrir o mamão, né, longitudinalmente, a gente vai ver ali o que se assemelha a um útero com os óvulos, né? Então, ela está pronta para ser fecundada. Então, a gente oferece aquilo ali na magia para auxiliar uma gravidez, né? Então, para as oferendas, a gente pode colocar frutas, a gente pode colocar os tubérculos, tudo regado com o melado, pedindo a felicidade, pedindo a purificação dos nossos caminhos, da nossa vida particular, da nossa vida amorosa e por aí vai. Ao utilizar o melado de cana nas nossas ofertas, a gente está promovendo a felicidade, fazendo essa ligação com a nossa ancestralidade e sendo um pouco mais direto para os nossos queridos e valentes boiadeiros. Anota aí que eu vou dar uma sugestão para uma oferta a boiadeiro utilizando o melado de cana. Então, lembrando que são almas que já viveram na Terra, todas essas almas, elas comem, têm as suas preferências, mas elas comem, elas absorvem, comer no jargão de terreiro. Elas comem qualquer tipo de alimento que a gente coma também. Então, a primeira coisa, fazer com o máximo de higiene. Para os boiadeiros, eu recomendo muito uma farofa de banana.
Eu recomendo ainda que use a banana da terra, aquela bem grandona. Tem gente que chama de banana de São Tomé, não sei se é a mesma coisa, mas eu conheço como banana da terra. Dá uma fritadinha nela, no azeite doce, no azeite de oliva, só dá aquele susto nela, corta em rodelinha, põe a farinha branca, eu chamo de farinha d'água, aquela farinha branca que ela tem um grãozinho mais maiorzinho, ela absorve bastante umidade. Existem casas que vão fazer com dendê, existem outras casas que não fazem. Eu faço com azeite de oliva mesmo. E aí então depois que ela está bem feitinha ali, não é para queimar, aí eu vou colocando, depois de fria, eu vou colocando o melado de cana e vou mexendo com a mão, vou deixar ela bem umidazinha, é uma delícia. Em conjunto ainda com frutas. E melhor ainda se fosse a gente colocar o aipim, a mandioca, né? A mandioca com melado por cima também. Inhame também, o inhame cará, tem gente que também conhece por esse nome. Eu sei que cará e inhame é diferente, mas isso é para mim. Então, qualquer tipo de tubérculo da terra pode ser utilizado normalmente com o melado para ofertar os boiadeiros. E aí a gente usa uma vela amarela, tem bandas que usam só a vela branca. O importante é iluminar a sua oferta. E não pode faltar também uma cachaçinha, um marafo para boiadeiro que eles apreciam muito. Tanto eles como o Pai Preto também aprecia uma cachaça, uma marafa. Exu também aprecia. E também existe a possibilidade de ofertar a cachaça também para os caboclos também da mata. Então tem essa particularidade, na sua casa não é assim, não tem importância, está certo, a macumba está funcionando, ela está certa, tá bom? Então a farofa de banana com melado, aipim, mandioca, inhame, cará, taioba, tudo muito bem feitinho, coloca também de novo o melado por cima. Vai ofertar a cachaça? Mistura também, pode misturar também com um pouquinho de melado também. Isso vai promover essa alegria, essa religação com a sua ancestralidade, com seus antepassados, com esses valorosos boiadeiros, esses seres maravilhosos de extrema valentia. E eu fico por aqui com essa alegria em pote, trazendo esse fundamento que pode ajudar muitas pessoas. A gente viu que pode servir para banho, pode auxiliar na causa da depressão, vai fazer o seu religamento com a sua ancestralidade, pode usar para todas essas almas maravilhosas que trabalham na nossa Umbanda. Tem o seu fator também na saúde, com cuidado e cautela, com a supervisão de um profissional. E eu fico por aqui com enorme alegria e satisfação de estar trazendo essas informações para todos os senhores e senhoras. É muito bom nós sermos luz na vida das pessoas. E é de cabeça baixa que se enxerga Ruanda. Um forte abraço, Oxalá nos abençoe. Até a próxima oportunidade.